voltamos aqui o nosso Papo Certo, nosso segundo bloco aqui comigo, Michele Ribeiro, na sua telinha da TV Regional, com o coordenador da Defesa Civil do município de Macuco, o Paulo Sérgio Machado. Quero te agradecer desde já pelo carinho, por receber a equipe tão bem aqui na sua sala para falarmos de assuntos que é para esclarecer vários assuntos aqui, não só do município de Macuco, né, porque a Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro também, né, doutor Paulo Sérgio. Paulo Sérgio. Como o Baroni havia falado, Paulo Sérgio, vamos falar um pouquinho dessas... que Macuco poderá, né, ter essas sirenes nos dois bairros, né, no Araponga e no Santos Reis. Poderia explicar mais para a gente? Isso, porque o que aconteceu? Nós temos uma área de risco nesses dois bairros, tá? Um é devido ao muro de contenção, que ele mede 102 metros e a parte mais alta tem 7 metros de altura e tem a montante desse muro tem 27 famílias e a jusante 14, mas dependendo da queda dele, ele pode atingir muito mais famílias. Então, eu conversando diretamente com a prefeita e nós chegamos a um acordo que se ela poderia fazer essa solicitação junto à REDEC para que fornecesse essa sirene até mesmo para facilitar uma evacuação, tá? Para a gente ter um parâmetro melhor, já que hoje a gente mede esse muro toda sexta-feira e ele continua se movimentando e é preocupante. Sim. É preocupante porque a prefeita tá sempre perguntando como que tá, ela se preocupa muito com... Ainda mais nesse período agora. Isso, ela se preocupa muito com aquele muro lá e ela tá correndo atrás com ofícios, pedidos, não só para a sirene, mas a contemplação da obra desse muro e da rua Serafim de Barros, que é prioridade hoje no momento no município de Macuco, além da Rubens Rodrigues Campos, que a gente também necessita urgente contemplar um muro que tem. Então ela fez essa solicitação na REDEC e se marcou já uma reunião com o subsecretário de Defesa Civil, Coronel Albino, para ver a priori para esse evento aqui para o Macuco, um pluviômetro com sirene para esses dois bairros. E Sérgio, explica um pouquinho para a gente também sobre o trabalho da equipe da Defesa Civil na zona rural. Então, o que acontece? Geralmente, não é... A zona rural de todos os municípios ela é um pouco esquecida. E aqui não, e aqui nós priorizamos a zona rural como a gente prioriza a outra cidade e formamos lá uma junta, porque a gente tem o Rio Grande, tá? E o Ribeirão Dourado aqui, que são dois rios. Um já nos deu problema, que é o Rio Grande, e as cheias que acontecem aqui no Ribeirão Dourado, que deságua no Rio Macuco. Segue então, tragédia. Isso. Então nós junto com a Santa Rosa, que é a empresa de energia elétrica que a gente tem a montante do nosso município, eles fornecem todos os dados para a gente, aí lá nós conseguimos junto com eles fazer o nosso ponto de encontro que tem para a área de autossalvamento, temos um plano de contingência para lá, para a zona rural, igual que a gente tem aqui para a nossa zona urbana. Sim. Então, as margens do rio, a gente sabe até, deu um volume de água na usina, na Santa Rosa, a gente sabe até onde que aquela mancha vai, para a gente poder se deslocar daqui para estar lá servindo o município, tá? Para a gente fica mais
mais fácil da gente ir, e com isso a gente inclui algumas famílias de cordeiro também, por causa da distância deles, as que estão ali. Se for seguro, a gente contempla outras de Trajano também, porque aí a gente já tem que fazer uma travessia numa ponte, tá? Então a gente assim mapeou toda essa área, a gente tem um apoio constante, a gente tem um apoio da Staffgraph, que é a empresa que gerencia a Santa Rosa 2. Mais acima a gente tem essa unificação da Santa Rosa, aí a gente tem uma outra empresa mais acima, que é ali na divisa de Bom Jardim, mas que também é dentro do Rio Grande, que eles passam informação, que é da Elera. Então assim, a gente está bem fechado e focado nas demandas que a gente tem na área de autossalvamento na zona rural. Nossa, e tocando nesses assuntos, são assuntos que muitas pessoas elas não sabem, né? Então, é um assunto também bem importante também, Sérgio, que eu queria perguntar, não só a minha dúvida, mas também do município de Macuco, sobre árvores na rede elétrica. Aí vem lá aquela chuva, vento, aí vai lá, publicação em rede social, a que órgão? Explica um pouquinho pra gente. Então, olha só. Se uma demanda que acontece também em vários municípios, estão acontecendo em vários municípios, em outros estados, essa demanda de árvore, fio. Mas eu vou voltar um pouquinho antes para depois eu te dar a resposta. Nosso município aqui, nós temos uma área muito extensa de verde. E nós temos um horto municipal dentro do município. E nós temos leis a ser cumpridas. Árvore, por exemplo. As árvores que tem no município, que elas são árvores de risco dentro do município, é fora do domicílio do proprietário, tá? Sim. Porque uma árvore plantada dentro do seu quintal, a lei diz que a responsabilidade é sua. Se ela tiver risco, a responsabilidade, se você me convidar para ir lá tirar ela, a responsabilidade é da Defesa Civil, porque ela precisa tirar o risco de dentro do seu quintal. Mas só que tem que, para a gente cortar uma árvore aqui, a gente tem todo um processo para se cortar uma árvore. A gente tem desde a vistoria dessa árvore até saber que se dentro do horto municipal já foi doado essa quantidade de árvore para que a gente possa fazer a retirada dessas. Não a árvore de risco. A árvore de risco ela precisa ser retirada de qualquer forma, tendo lá ou não tendo. Então, a gente tem todo esse procedimento de saber com o secretário de Meio Ambiente, com o gestor do horto, foi doado, quantas foram doadas, para a gente chegar aqui, saber quantas que a gente pode tirar dentro do município, tá? A questão de árvore em rede elétrica. A árvore em rede elétrica, a árvore é de responsabilidade da prefeitura na rede elétrica. A rede elétrica é responsabilidade da Enel. Então, todas as árvores, eu vejo assim, todas as árvores que estão debaixo de rede elétrica, que são de responsabilidade da prefeitura, a gente tem um convênio com a Enel, tá? A gente faz um ofício para ele, solicita que eles tirem ela do fio, tá? Para que a gente faça a retirada dela. Mas dessa retirada eu preciso que a Enel cumpra a etapa dela, porque não é só o município de Macuco, são vários municípios que ela está passando pelas mesmas necessidades, mas a responsabilidade é do município de retirar essas árvores que estão debaixo das linhas de energia.
tirando também um pouquinho de dúvida, eu sei que não é a responsabilidade da Defesa Civil, mas que também que você pode estar explicando também para a população sobre as famosas garças no centro da cidade, que é um assunto que gerou bastante blá blá blá, pessoas com dúvidas o porquê as garças estão tem gente que fala, tem que tirar, tem que cortar a árvore. Explica um pouquinho pra gente, Sérgio. Então, esse é um assunto assim bem complexo, bem polêmico. Como foi, voltando aqui, como foi do bugio na árvore, são assuntos que eles são... Que foi na mesma árvore, né? Foi ali porque são assuntos que não cabe somente ao município tomar decisão. Sim. Tem outros órgãos e que a população pode ficar tranquila que tudo que se acontece dentro do município que foge ao controle do município é solicitado a órgãos competentes. Sim. E como não foi diferente com o bugio aquele dia e como não está sendo diferente com a garça. A Secretaria de Meio Ambiente já entrou em contato e infelizmente nós não tivemos esse aval nem de cortar a árvore e nem de retirada dos linhais que estão ali. Tá? Porque ela são árvores que fazem a migração dela e volta para aquele ponto de origem. Só que tem que o que está acontecendo? Toda mãe quer dar o melhor para o seu filho. Verdade. Toda mãe. E ela não é diferente de fazer isso. O nosso rio passou pela uma dragagem agora. Sim. Ficou mais difícil para elas fazer os linhais delas, porque elas estavam com mais dificuldade de ver o alimento que ela ia tratar dos filhos dela. Pouca visibilidade de ver o alimento que era no rio, porque elas sempre fizeram ao leito do rio. Mas elas contemplaram um alimento que elas conseguiam enxergar que estava mais próximo ali, que a gente tem, que é o nosso chafariz, onde tem os peixes. Foi um caso inédito, nunca. Exatamente. Então houve essas duas mudanças. Tá? Houve essas duas mudanças que hoje a gente não pode fazer nada com ela. Infelizmente, a gente vai ter que esperar esse período reprodutivo delas. E esse período? Então, quando? Esse período reprodutivo dela, ele pode se estender dependendo do tamanho do ninhal, tá? Porque o que acontece? Às vezes uma fêmea que acaba de ter a sua postura, vai ali, tem o seu filhote, trata do seu filhote e ali mesmo ela faz uma nova geração, uma nova postura e um novo ciclo. E dependendo de temperatura, que isso tudo influi, ela pode ter até 3 ciclos reprodutivos dentro de um mesmo ninhal. 3 ciclos consecutivos. Isso, ela pode ter 3 ciclos consecutivos no mesmo ninhal. Então ela tem o primeiro, os filhotes levantam um voo, ela vai ali, coloca põe os 2 ovos delas, 3, reproduz de novo até 3 ciclos. Então, isso tem temperatura, o alimento que pode ser escasso e ela está mais forte. E será, Sérgio, que elas podem também mudar de árvore? Sim. E elas podem, quando chegar ano que vem,
e a gente pretende fazer isso antes do período, tá? Que a gente já está estudando isso. Para a gente fazer uma poda, abrir um pouco a copa daquela árvore, entendeu? Para que dificulte ela de fazer aquele ninho ali. Mas nesse momento não tem possibilidade nenhuma de ser feita alguma coisa para retirada delas e daqueles ninhais que tem ali. Então a gente vai ter que ficar olhando, infelizmente, reclamando do odor porque também, isso é sim, mas assim é a natureza. É verdade. A gente precisa entender que é a natureza. Se fosse um período atrás, quando a gente estava com aquele problema de gripe aviária, seria mais fácil, nós teríamos que tomar uma atitude mais drástica com ela. Mas isso no estado foi banido. Então, se foi banido, infelizmente, só é a natureza. Vamos deixar a natureza exatamente agir. Seguir seu rumo e depois aí sim a gente tomar uma atitude depois que sair, os filhotes voarem. Tá? Aí sim a gente vai tentar ver o que a gente vai fazer, uma poda drástica naquela árvore para abrir, porque uma que ela estava indo, nós fizemos isso, abrimos a árvore e elas não continuaram indo para lá. Então a gente acha que fazendo isso, acho que vai poder dar certo. O importante é que a gente sabe que o trabalho continua. É verdade, tá? E também nesse meio também sobre animais, Sérgio, sobre esses animais nos bairros, cavalos soltos nos bairros. Então, o Código de Postura, na Lei 783, ele limita que não pode existir isso, animais soltos na zona urbana e principalmente navios urbanos. Para a gente da Defesa Civil, um cavalo solto, um boi solto, seja ele nos bairros, nas vias, para a gente gera risco. É risco. Então, a gente vai lá na prevenção. O que acontece? O que precisa de ser feito? Hoje precisa de ser feito, tomar uma atitude mais drástica. Porque os avisos já foram dados, alguns recolhimentos já foram, outras conversas já tivemos, a gente vai ter que tomar um pé de uma outra situação para que a gente chegue a uma definição, como no caso de multa para o proprietário. Isso, multa para o dono do animal. Porque o risco é imenso. O risco é imenso para pedestre, para transeuntes, para motociclista, para motorista. São muitos, os riscos são muitos de animais soltos. Eu vi uma matéria, não sei, acho que é no bairro da Nova Macuco. Sim. Acho que foi um cavalo, uma vaca, que caiu dentro de uma residência. Isso, foi nós que tiramos ele, depois esse cavalo veio até a óbito. Então, são isso que acontece. Maus tratos a animais, a gente tem muito aí. E a partir do momento que um animal ele está solto numa via, ele está sendo maltratado, tá? Sim. E isso é crime, tá? Isso é crime. Maus tratos é crime, não tem fiança. Você vai ter que pagar por ele. Então a população, ela precisa ficar ciente. Que o cavalo dela solto na rua, primeiro, gera problema para outras pessoas. E segundo, ele corre um risco de estar infringindo a lei. Então, esse conceito a gente precisa mudar. Que a gente escuta muito isso, que em matérias, as pessoas logo criticam, logo põem Defesa Civil, por favor. Então, assim, tem que entender o órgão responsável também. Isso, porque aí, se o animal estiver doente, aí cabe primeiro é o Código de Postura do município, depois a vigilância sanitária,
E o terceiro somos nós, porque eles vão chegar até a gente, tá? Vai chegar até a gente com todos os laudos para a gente providenciar o recolhimento desses animais. Não é eu chegar lá e recolher o animal. Não, precisa. O Código de Postura já notificou o proprietário, a vigilância sanitária, o meio ambiente já disse que é maus tratos? Sim, já teve esse trâmite. Agora, aí sim, aí é a nossa parte, que aí é a solicitação da Polícia Militar, da Polícia, do BPRV para fazer a apreensão. Hoje tem-se um convênio com a rota fazer o recolhimento desses animais para ser conduzido até aonde que eles ficam lá cautelados, até que o proprietário pague para que esse animal venha ser dele novamente. Só que tem que isso é muito caro, porque é lá na Baixada o acautelamento desses animais pela rota. Mas é só doer no bolso. Eu acho que o método então, vai ter. Mas a gente não precisava, Michele, chegar a esse ponto, a esse extremo, entendeu? A gente não precisava chegar a esse extremo. E eu estou vendo hoje que vai se chegar a esse extremo, porque nós estamos sendo cobrados pela prefeita hoje que faça alguma coisa, entendeu? Então vai chegar um determinado momento que vamos ser obrigados a cumprir o que diz a lei, nada além disso. A lei diz que precisa ser desse jeito e nós estamos sendo cobrados que precisa ser desse jeito, porque a prefeita exige que tome uma providência em relação a isso. E com certeza fará, porque a Defesa Civil do município de Macuco, toda a equipe vem dando um trabalho de excelência. E, Sérgio, ficou alguma coisa que a gente não tenha tocado no assunto, que você gostaria de reforçar para o telespectador, para toda a população de Macuco? Não, eu só gostaria de pedir à população de Macuco que conte com a Defesa Civil. O que precisar. Nós estamos hoje, só para salientar, nós estamos hoje com demandas em relação a loteamentos, tá? Os loteamentos, eles precisam passar por toda uma estrutura para depois ser legalizado. Então a Defesa Civil hoje, como a gente tem toda a área de risco mapeada, se você for comprar um lote, uma casa, vem a Defesa Civil, que a gente vai fornecer todos os dados da área, tá? Se é uma área que tem risco 1, 2 ou 3, é só vir que a gente vai ter o maior prazer de estar dando para você essa garantia que o lugar que você está comprando vai estar seguro, para que futuramente você não perca o seu dinheiro, o seu bem, nem que a gente precise ir lá te tirar da sua casa. Para evitar maiores problemas, futuros problemas, né, Sérgio? Sim. Eu quero te agradecer por todo o carinho, por receber a nossa equipe da TV Regional aqui, por esclarecer, né, a população de Macuco todos esses assuntos que tivemos aqui, tanto eu quanto o Baroni, e muito obrigado mesmo, e um excelente trabalho. Muito obrigado, sou eu que agradeço pela oportunidade. Sou eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado. E o Papo Certo está ficando por aqui comigo, Michele Ribeiro. Um grande abraço a todos os telespectadores da TV Regional, sua TV local.